Olá, como vai você que me assiste? Tudo bem? Meu nome é Vitor e estamos aqui para ministrar a terceira aula do nosso estudo da Epístola de Paulo aos Romanos. Estamos utilizando como material base os comentários de Martin Lloyd-Jones, a Epístola de Paulo aos Romanos. Então essa é a nossa terceira aula. Se você ainda não assistiu a aula 1 ou a aula 2, assista, os outros vídeos estão aí no canal, para que você possa compreender a aula de hoje, tá certo? Na primeira aula, nós fizemos umas considerações gerais sobre a Epístola de Paulo aos Romanos, né? A importância dela ao longo da história da igreja, as pessoas que foram trazidas à fé cristã através do que Paulo escreveu ali. Então, demonstramos ali que essa epístola é muito importante. Falamos a respeito do autor dessa carta, que é o apóstolo Paulo, né? Fizemos aí uma retrospectiva geral da sua vida e como a vida dele tinha que ser como foi, para que o ministério que Deus tinha separado para ele pudesse ser de fato realizado. Falamos um pouco também sobre os destinatários da carta, né? Que são os irmãos que compunham a igreja em Roma. E começamos então na aula 2. Nós começamos ali Romanos capítulo 1, verso 1, que começa com Paulo se apresentando. Ele diz, Paulo, servo de Cristo. Então, na aula 2, nós nos aplicamos ali a estudar o que Paulo queria dizer quando ele disse que ele era um servo de Cristo. E na aula de hoje, nós vamos avançar um pouco mais e vamos estudar a expressão chamado para apóstolo, porque o apóstolo Paulo diz, Paulo, servo de Cristo, chamado para apóstolo. Então, como nós já havíamos estudado nas aulas anteriores, Paulo nunca tinha estado em Roma, então ele não conhecia os irmãos daquela igreja. Então a primeira coisa que ele faz nessa carta, e nada mais natural, ele começa a se apresentar. Então quem está escrevendo essa carta para vocês é Paulo, servo de Cristo, né? Está dizendo ali que ele é um cristão, como todos os outros, que foi resgatado do império das trevas, foi tirado debaixo do jugo do pecado, encontrou o Senhor Jesus, o aceitou como seu Senhor e Salvador. Enfim, é um cristão como todos os outros, mas ele dá um dado a mais. Ele diz, eu sou um chamado para apóstolo, ou seja, eu sou uma classe de servos de Jesus Cristo um pouco peculiar. Eu fui chamado para uma obra diferente, né? Então a gente pode observar que há uma gradação nessa apresentação. Ele é servo de Jesus Cristo, mas não é só isso. Ele é um chamado para apóstolo. Se nós formos estudar o Novo Testamento, o livro de Atos dos Apóstolos e as demais epístolas, nós vamos ver que o apóstolo Paulo sofreu muita resistência no seu apostolado. Muitas pessoas não aceitavam que ele fosse apóstolo, principalmente pelo fato de que ele não foi contemporâneo de Cristo. Então Paulo não andou com Jesus Cristo no tempo de sua carne, quando Cristo estava, na terra, encarnado. E isso servia de argumento para que algumas pessoas sustentassem de que ele não era um apóstolo. E por isso o tempo todo nós vemos o apóstolo Paulo asseverando que ele de fato é um apóstolo. Ele se utiliza de vários argumentos para comprovar que ele é um apóstolo e nós vamos estudar isso na aula de hoje. Então não somente na epístola de Paulo aos Romanos, mas em outras também, Paulo o tempo todo quer que nós saibamos que ele é um apóstolo. E por que Paulo quer se assegurar de que aqueles que o ouvem saibam que ele é um apóstolo? O que é um apóstolo? Essa informação não poderia ser omitida? Será que Paulo não podia ir direto ao que ele queria dizer? Qual que é a necessidade de se identificar como um apóstolo, né? Mateus capítulo 10, versículo 1 e 2 diz o seguinte: E chamando seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro Simão, chamado Pedro, e André seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João seu irmão. E aí a Bíblia continua dando o nome dos apóstolos aqui, eu não vou ler tudo para a gente não perder tempo. Mas o fato é que Mateus, no primeiro momento, ele diz, chamando seus 12 discípulos, e em seguida ele prossegue. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Quer dizer, discípulos e apóstolos é a mesma coisa? Os termos são intercambiáveis? Porque Mateus, no primeiro momento, usa o vocábulo discípulos e depois apóstolos. Então alguém poderia dizer que tanto faz dizer discípulos ou apóstolos, é a mesma coisa? Não, não é bem assim. Aqui, Mateus usa o vocábulo discípulos e apóstolos como se fossem intercambiáveis, porque ele estava se referindo aos 12, e os 12 eram de fato discípulos e os 12 eram de fato apóstolos. Então ele podia realmente usar discípulos ou apóstolo como ele preferisse, não haveria diferença, porque as pessoas a quem ele se referia eram de fato discípulos e apóstolos também.
Mas a nossa dúvida, ela vai ser sanada se a gente ler o texto que está escrito em Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. Veja bem. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então aqui nós temos um episódio em que Cristo sobe um monte, passa a noite inteira orando e quando é de manhã, ele reúne os seus discípulos em torno dele e dentre esse grupo de discípulos, ele seleciona 12 a quem ele chama apóstolos. Então, ser um discípulo não é a mesma coisa que ser um apóstolo, né? Os 12 apóstolos do Cordeiro foram selecionados, eram discípulos, mas foram destacados desses outros discípulos para serem apóstolos. E o que, afinal de contas, é um apóstolo? Se a gente pegar o dicionário e for ver lá o significado da palavra apóstolo é aquele que é enviado, tá certo? Mas no contexto bíblico é mais do que isso. O apóstolo é alguém que é enviado para realizar uma missão específica, bem determinada. E tem outro fator ainda. No contexto bíblico, a palavra apóstolo, ela carrega ainda a ideia de delegado ou de embaixador. Ou seja, é alguém enviado para o cumprimento de uma missão específica e essa pessoa recebe, a ela são outorgados autoridade e poder daquele que o envia para realizar essa missão. Então a pessoa é enviada para cumprir essa missão e ela recebe um poder, uma autoridade especial para representar aquele que o envia e poder desempenhar, seja lá o que for necessário para que a missão seja realizada. Quais são as marcas e sinais de um apóstolo? Quais são as suas qualificações e características? Bom, o primeiro requisito para ser um apóstolo é que a pessoa tivesse testemunhado Cristo ressurreto, tivesse visto Cristo em corpo glorificado. Atos capítulo 1, versículo 21 e 22. É necessário, pois, que dos varões que conviveram conosco, todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então nós temos aqui o episódio no qual os apóstolos se reúnem após Judas ter cometido suicídio, quando se deu conta de que havia traído e entregado à crucificação o Filho de Deus. Ele cometeu suicídio, os apóstolos se reuniram e chegaram à conclusão que precisavam encontrar um substituto para Judas. E eles estabelecem esse requisito. Um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1, o apóstolo Paulo diz: Não sou eu apóstolo, não sou livre, não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso, não sois vós a minha obra no Senhor? Então nós temos aqui mais uma dessas oportunidades em que o apóstolo Paulo está argumentando fortemente de que ele é um apóstolo. E qual é um dos argumentos que ele utiliza para comprovar o apostolado? Não vi eu a Jesus Cristo, Senhor nosso? Então, tanto os outros apóstolos quanto Paulo sustentam que um dos requisitos para que alguém seja selecionado como apóstolo é que tenha visto o Senhor Jesus Cristo ressurreto, né? Outro requisito para que alguém seja um apóstolo é que tenha sido chamado especificamente pelo Senhor Jesus para ser apóstolo. Isso fica muito claro nos versículos que nós já lemos, né? Naquele episódio em que o Senhor Jesus passa a noite toda orando no monte, pela manhã desce e entre os seus discípulos ele determina quais deles seriam apóstolos. Vocês 12 serão os meus apóstolos. Então, ele selecionou lá pessoalmente e os escolheu para essa obra. Outra característica é que o apóstolo ele recebe autoridade e poder para realizar milagres, né? 2 Coríntios 12, 12. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas. Mais uma vez o apóstolo Paulo quer defender o seu apostolado e ele diz: olha, eu realizei entre vós com paciência, sinais, prodígios e maravilhas. Não há dúvidas de que eu sou apóstolo. Afinal de contas, esses são os sinais que seguem os apóstolos. Eles operam sinais, prodígios e maravilhas. E é importante a gente reparar aqui que as palavras escolhidas são sinais, prodígios e maravilhas. Então são coisas que não deixam dúvidas, são coisas que nos deixam boquiabertos, maravilhas e prodígios. Coisas que, se realizadas diante de um ateu, a sua incredulidade seria colocada em xeque e ele mesmo começaria, talvez, a crer em Cristo, porque aquele fato, aquele sinal, aquela maravilha, aquele prodígio seria algo muito forte para que ele continuasse sendo um incrédulo. Além disso, as escrituras nos mostram que os apóstolos eles tinham autoridade para resolver os problemas da igreja, né? Eles ungiam anciãos e presbíteros. As questões complicadas da igreja eram levadas até os apóstolos para que eles pudessem, nesse concílio apostólico que eles
né, se reuniam ali todos eles para bater o martelo e dizer: a igreja, a partir de agora, o cristianismo, diante dessa situação controvertida e complicada, vai se posicionar assim. É assim que nós resolvemos esse problema. Então eles tinham autoridade para definir doutrina, e essa autoridade ela era feita com a autoridade do próprio Cristo, né? Por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 12, versículo 13. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é na verdade como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então o apóstolo Paulo está dizendo, olha, eu dou graças a Deus porque vocês realmente receberam a nossa palavra não como palavra de homens, mas a receberam como ela de fato é, palavra de Deus. Porque essa palavra que nós apóstolos pregamos, ela vem com autorização divina. Nós estamos aqui representando o próprio Cristo na terra. E que bom que vocês entendem isso e a recebem como palavra de Deus, porque essa é a verdade. Então não havia dúvida nem para os apóstolos e nem para a igreja primitiva de que eles eram autorizados por Deus a ministrar a doutrina do cristianismo, né? A fazer, digamos assim, escola, dizer, olha, o negócio aqui é assim que nós vamos andar, é assim que nós vamos definir essas coisas complicadas, o caminho certo, ou seja, a eles foi entregue a própria verdade, né? 2 Coríntios capítulo 10, versículo 8. Porque ainda que eu me glorie mais alguma coisa do nosso poder, o qual o Senhor nos deu para edificação e não para a vossa destruição, não me envergonharei. Então Paulo mais uma vez dizendo aqui que ele recebeu um poder do alto, do Senhor para edificação. Irmãos, eu vou abrir um parêntese aqui, eu espero que vocês me compreendam, eu sei que isso aqui é uma questão doutrinária, talvez pareça um pouco enfadonha, mas é importante que a gente saiba disso, porque daqui a pouco, nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos estudar o que o apóstolo Paulo ensinou. E se ele é um apóstolo, nós precisamos saber quem é um apóstolo, qual é a autoridade que ele carrega, para nós sabermos como que nós vamos entender, como que nós vamos encarar a doutrina que ele ensina. Será que ele é um Zé Ninguém? Será que ele é como eu, apenas um Vitor da vida falando num vídeo? O que é ser um apóstolo, afinal de contas? Então é por isso que nós estamos aqui perdendo algum tempo para estudar o que é um apóstolo, né? Meditar nos versículos bíblicos e saber a autoridade que ele carrega para que a gente possa, então, passar a entender o que realmente Paulo ensinou. Fecha parênteses, vamos voltar. Então, não há dúvida de que Paulo recebia um poder do céu para ministrar. Agora, olha que interessante, que não é só o apóstolo Paulo que defende esse apostolado dele, que defende esse poder do alto. Olha o que o apóstolo Pedro, em 2 Pedro, capítulo 13, versículo 15 e 16, diz. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Então aqui o apóstolo Pedro, em primeiro lugar, olha o que ele diz, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro está dizendo o seguinte, gente, irmãos, Paulo, quando ensina as epístolas dele, ele não escreve segundo a sua capacidade humana. Aquilo ali não é resultado de uma inteligência humana, sabe? Uma capacidade natural. Antes, é fruto de uma sabedoria que lhe foi dada do alto, do céu, do Espírito Santo. Esse é o primeiro ponto. E depois, mais chocante ainda, olha o que Pedro diz. Como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele está dizendo, olha, as coisas que Paulo escreve em suas epístolas, elas são difíceis de entender. E os indoutos e inconstantes, inclusive, torcem essas epístolas, assim como eles torcem as outras escrituras. Ou seja, Pedro coloca no mesmo patamar de autoridade o que Paulo escreve e o que, por exemplo, Moisés escreveu. Ele coloca no mesmo nível de Paulo, Moisés, Davi, Salomão, Isaías, Jeremias, o Pentateuco, enfim, os profetas, todo o Antigo Testamento, porque ele diz que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras. Então o que Paulo escreve é escritura sagrada, é palavra de Deus. Então temos aqui o apóstolo Pedro confirmando o apostolado do seu colega Paulo. Ok?
Então, quando a gente lidar com essa epístola e com todas as outras, com tudo aquilo que os apóstolos escreveram, a gente não pode tentar desqualificar. Você não pode olhar para o que Paulo, que Pedro, os outros apóstolos escrevem e querer dizer que aquilo ali é apenas Paulo, é apenas Pedro. Eu prefiro ficar com o evangelho puro e simples, só com o que Jesus falou, o Sermão do Monte. Porque desprezá-los, desprezar os apóstolos é desprezá-lo, é desprezar o Cristo. Porque os apóstolos receberam a sua autoridade do próprio Cristo. O que eles fazem com autorização divina. O que eles ensinam segundo o próprio Cristo os ensinou. Eles não receberam pregação de homens, mas a pregação do próprio Cristo, ok? Então é a prova de que o apóstolo é dotado de uma autoridade única e inquestionável, porque o Senhor o entregou à verdade. Olha que interessante o que Paulo diz em Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele está falando, eu sou Paulo, um apóstolo, ou seja, um enviado com uma missão específica, dotado de autoridade. E quem me enviou, me deu autoridade e poder, não foram homens, foram Jesus Cristo e Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então ele faz questão de deixar claro que ele não nomeou a si e nem foi nomeado por homens, mas pelo próprio Cristo e por Deus Pai. Agora, eu vou ler um texto aqui meio comprido, mas que vale a pena. Atos capítulo 26, do versículo 4 ao 20. Esse episódio é quando Paulo é colocado sob julgamento diante do rei Agripa, e ele recebe a oportunidade de apresentar a sua defesa. E ele se defende dizendo o seguinte: a minha vida, pois, desde a mocidade, qual haja sido desde o princípio em Jerusalém, entre os da minha nação, todos os judeus a sabem. Sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. Quem já assistiu à nossa primeira aula, na qual nós estudamos quem foi o apóstolo Paulo, sabe do que ele está falando aqui. Se você não assistiu, clica lá no vídeo 1 e 2 e assiste antes de você assistir esse. A gente viu que Paulo era um nacionalista, um fanático, um judeu fanático, pertencia à seita mais extremista dos judeus, os fariseus, e é o que ele está dizendo aqui. E agora, pela esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que, julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus o Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido o poder dos principais dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, os persegui. Então Paulo está dizendo, olha, eu era tão zeloso, tão nacionalista, e eu perseguia a igreja, eu perseguia cristãos, né? Quando os cristãos eram submetidos ao julgamento lá do colegiado, dos sacerdotes, o meu voto, porque ele compunha esse colegiado, era sempre para que eles fossem executados. Eu julgava mesmo os cristãos para matar, e eu os perseguia até nas cidades estranhas. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo nós, todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu, quem é, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ênfase nessa parte agora. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Vou ler novamente aqui essa parte. Mas levanta-te e põe-te sobre teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha. Então não há menor dúvida de que o apóstolo Paulo foi testemunha de Cristo ressurreto e de que Cristo o chamou pessoalmente para ser apóstolo dos gentios. Não há nenhuma dúvida, o texto é muito claro, né?
E que coisa maravilhosa é ver que o apóstolo Paulo, o maior perseguidor da igreja, foi escolhido por Cristo para ser agora o maior propagador do evangelho, aquele que ia levar as boas novas do evangelho aos impuros, aos gentios, a mim e a você, aqueles que os judeus, né, os mais antigos, que não tinham discernimento da lei, consideravam inferiores, um povo impuro. Então, que coisa maravilhosa, que amor deve ter invadido Paulo, que gloriosa deve ter sido essa visita de Cristo na vida dele, que transformou a identidade dele para sempre e o tornou de perseguidor da igreja ao maior propagador do evangelho. Deixa eu tomar um gole d'água aqui, com licença. Vamos prosseguir. Gálatas capítulo 1, versículo 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então até o evangelho que Paulo prega, ele não aprendeu com homens. Olha o que ele disse, não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Então Jesus Cristo revelou, Jesus Cristo entregou a verdade para que Paulo pudesse ser seu apóstolo. Gálatas 1, 15 e 18. Mas quando aprove a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém, a ter com os que antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco. Depois, passados 3 anos, fui a Jerusalém para ver a Pedro e fiquei com ele 15 dias. Então Paulo está dizendo, olha, quando eu fui chamado, inclusive, Jesus me comissionou apóstolo, eu não voltei para Jerusalém para aprender alguma coisa com os apóstolos. Antes eu fui para a Arábia, depois voltei para Damasco e depois de 3 anos eu fui para Jerusalém para ter com Pedro. Então eu não fui ter com os apóstolos para receber alguma coisa deles, porque assim como eles, eu também recebi de Cristo, né? 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo que o próprio Senhor Jesus fez questão de ministrar a Santa Ceia para Paulo. Porque ele disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. E aí ele começa, né, a relatar a Santa Ceia, né? Então Jesus Cristo ministrou pessoalmente ao apóstolo Paulo a Santa Ceia. Na verdade, o apóstolo Paulo ele tem até uma posição de destaque, né? Porque ele é selecionado como apóstolo dos gentios, né? Esse encargo, essa missão aí, ele praticamente que desempenhou sozinho, de evangelizar os gentios e propagar o evangelho entre nós. Afinal de contas, né, a gente já leu que lá em Atos capítulo 26, 17 e 18, está escrito, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio, para lhes abrides os olhos e das trevas o converteres à luz e do poder de Satanás a Deus. Então Jesus expressamente fala, olha, te apareci agora para isso, para te enviar aos gentios e para que você pregue o evangelho e eles sejam convertidos do poder de Satanás a Deus, a que sejam salvos, né? Remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em mim. Bom, o apóstolo Paulo, então, ele insiste e nós devemos entender que ele é um apóstolo, né? Além dessa resistência que ele sofria no apostolado, agora nós já estamos fechando, a aula de hoje vai ser um pouco mais curta. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 2 está escrito, eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então, havia naquela época pessoas que arrogavam para si o título de apóstolos e não eram apóstolos, eram mentirosos. Então, diante de tudo aqui que nós vimos, né, a autoridade de um apóstolo, olha só como que é um cargo de fato especial, que não é para qualquer um, que são pessoas que recebem do próprio Cristo a verdade do Evangelho e que, portanto, todos nós devemos nos submeter e obedecer. Caso contrário, vamos estar nos insurgindo contra o ensino do próprio Cristo, né? E, evidentemente, não é isso que nós devemos fazer. Então, existiam aqueles que se arrogavam apóstolos e não eram. Então, a gente tem que tomar cuidado com pessoas que arrogam para si títulos que, na verdade, elas não foram chamadas para exercer, né? Imagina o estrago que um falso apóstolo pode realizar numa igreja. Disseminar um falso ensinamento, promover dissensão, contenda, sabe? Divisão, escândalo. Então o apóstolo Paulo faz questão de dizer, eu sou apóstolo e, portanto, tudo que eu ensinar,
prestem atenção e obedeçam, porque é palavra de Deus. Então, a partir de agora, o que nós formos estudar nas próximas aulas, precisamos ter em mente de que foi ensinado por um apóstolo e por isso nós devemos obedecer. Então, essa é a aula de hoje. O próximo conteúdo fica para a próxima aula. Um grande abraço, que Deus nos abençoe.